E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, ou até mesmo um bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo este vídeo. Estamos aqui para mais uma apresentação sobre um vídeo de apoio, nesta feita para o nosso último período, o oitavo, assim como também para o nosso quarto estágio, que está sendo na modalidade EJA. Eu sou Francisco Janderson de Carvalho, aluno de licenciatura em computação pela Universidade Federal do Piauí, polo em Alegrete do Piauí. Nesta feita, como já disse, estamos aqui para apresentar mais um vídeo de apoio e nesta apresentação será abordada o assunto que a gente está trabalhando com os alunos sobre neste vídeo de apoio será abordado o que a gente está trabalhando com os alunos, o classicismo, as figuras de linguagem, assim como também o resumo. Durante todo este vídeo de apoio a gente estará abordando esses três temas, assim como também basicamente ministrando uma aula para que a gente venha obter o êxito durante este estágio. Como eu já disse, a gente está na modalidade EJA, estudou com os alunos da quarta etapa, e nós estamos estagiando na unidade escolar Alice Rocha, aqui em São Julião, Piauí. Dentro desse primeiro slide, a gente aborda aqui os três temas, né? O classicismo, as figuras em linguagem e também o resumo, baseado na unidade 2 sobre engenho e arte. No classicismo, a gente pode estar observando que ele é dividido aí entre três períodos. O período que o antecede, né, que é o travadorismo, que foram as primeiras manifestações literárias ali na Idade Média, e o humanismo ele fica na transição. E essa transição, o que foi? Esta transição foi um movimento cultural com a inspiração greco-romana, voltado ao quê? Ao conhecimento do homem, da cultura, capaz de desenvolver as próprias potencialidades, ou seja, o homem passa-se a buscar um conhecimento maior, passa-se a buscar uma cultura diferente da que estava vivendo, e o humanismo traz isso, essa transição que antes não existia com o trovadorismo, isso passou-se a existir e adentra-se com o humanismo. E na Idade Moderna, no qual se depois deste pequeno contexto, se dá no classicismo, que foi a literatura dentro de quê? Do Renascimento. Agora o português ele entra em ação através da sua literatura e o classicismo ele passa-se a ter uma abrangência maior. O classicismo, em seu contexto de produção e recepção, ele tem como um homem vitruviano que teve sua visão antropocêntrica. Ele tem também a transformação socioeconômica, ou seja, o ser humano ele passa a ter muitas invenções, ele passa a estar mais conectado com o seu dia a dia e visando novas criações, antes nunca vistas, que nunca foram vistas por toda a humanidade. Dentro disso, os textos nas universidades portuguesas, eles passam a ser feitos com a burguesia mercantil. Tem a adesão também da primeira imprensa, né? O primeiro livro impresso, é interessante a gente até explicar sobre isso, que foi a própria Bíblia. Ou seja, a imprensa inicia-se com um livro sagrado. Ou seja, apesar dessas todas essas transformações, o homem passando a ter dúvidas, diante disso, ele na sua primeira impressão, ele faz a impressão da Bíblia. Os autores que são mais conhecidos dentro do classicismo é Sá de Miranda e Luís Vaz de Camões, portugueses que tiveram grande influência sobre a cultura e também a literatura, sobre autores brasileiros que fizeram acontecer durante todo esse processo até os dias atuais. O classicismo em seu contexto, ele inicia no século XIV, né, com Boccaccio, Petrarca, que eram humanistas italianos, e seguiam Platão, Aristóteles, Pitágoras, Virgílio e também Cícero, assim como também demais autores. A tendência estética, literária e artística, né, e ele passa-se no século XVI, 2 séculos depois, do teocentrismo para o antropocentrismo. Ou seja, o homem deixa de colocar Deus como no centro do mundo e passa a colocar quem? A si próprio.
Ele passa a dizer que ele era capaz de buscar o seu próprio conhecimento, assim como também capaz de fazer a diferença sem precisar colocar Deus e passasse a viver como se de uma forma mais independente. O antropocentrismo, né, o homem no centro do mundo, a Igreja Católica ela passa a ser questionada e temos aí em 1517 aí a Reforma Protestante dando uma ênfase maior no ser humano, seu sentimento, as dores. O homem passa a ser um homem questionador, ele passa-se a fazer perguntas no mundo que ele está, a sua posição e o porquê dele estar ali. Então, esse era todo o contexto que se dava com a adesão do classicismo. As características do classicismo são humanismo, racionalismo, racionalização, hedonismo, carpe diem. São características principais, né? O humanismo nada mais é do que a valorização do homem, ou seja, o homem, como eu já falei, se colocando no centro. O racionalismo, que era a valorização da capacidade dele raciocinar, ou seja, o homem que tem um raciocínio maior e passa-se a buscar, diante das suas dúvidas, buscar respostas. Na valorização da cultura grega, né, que era o paganismo, era o resgate de quê? Era um resgate e também a valorização da cultura grega que tinha sido esquecida por conta de quem? Devido à Igreja Católica estar colocando a sua cultura e colocando a sua imposição, e Deus no centro do mundo, essas culturas que eram consideradas pagãs tinham sumido. E agora com o classicismo, digamos que em um índice muito grande de aceitação, ele passa-se a ter uma valorização com a cultura grega. O hedonismo, que é a busca pela satisfação dos desejos humanos, ou seja, o homem passa-se a buscar uma satisfação física melhor, e carpe diem, que é a fruição do dia, porque a vida é passageira, ou seja, eu passo a viver o hoje sem me preocupar com amanhã. Eu tenho que viver, independente do que aconteça, o hoje, sem me preocupar com o amanhã. Em demais características, tem a efemeridade do tempo, né, que é a constatação da vida, que ela passa rápido, o neoplatonismo, que é o amor sensual, e ao mesmo tempo platônico. O equilíbrio formal, que era a utilização de poemas fixas, rimas e métricas regulares, ou seja, na sua estrutura. O doce estilo novo, que era o gosto pelo verso decassílabo, ou seja, 10 sílabas métricas, como também substituindo a redondilha maior, verso de 7 sílabas métricas, ou seja, ele muda-se de 7 para 10, ou seja, há uma abrangência maior, aumenta-se com um doce estilo novo chamado na época. A personificação, que era elementos da natureza personificados como deuses gregos, o amor, o tempo, e a gente tem algo bem interessante que durante as navegações, né, Luís Vaz de Camões, ele fala-se sobre o monstro Adamastor, que era um monstro da água que tinha se perdido, e a gente vai ter uma abordagem maior daqui para o final desta aula, adentrando mais sobre o monstro Adamastor, que aterrorizava tanto os navegadores que navegavam pelos oceanos e assim abrangendo mar sobre mar. Luís Vaz de Camões, né, que é o autor principal, mais importante aí do período classicista em Portugal, sua obra é dividida entre épica, lírica e dramática. O gênero lírico era o quê? Os sonetos de lírica complexa, com versos decassílabos sobre a efemeridade, a vida e também os amores. O épico eram poemas narrativos sobre os feitos dos navegadores, guerreiros e heróis, ou seja, os Lusíadas, a obra mais conhecida de Luís Vaz de Camões. Os elementos importantes dos Lusíadas, né, que foi a obra mais importante de Camões, foi A Ilha dos Amores, O Velho Castelo, Gigante Adamastor, que eu já estive citando, e também Inês de Castro. Então, depois dessa abordagem sobre as figuras de linguagem, né, a gente adentra também sobre o classicismo, a gente adentra nas figuras de linguagens, que
dá-se também num âmbito muito importante para o português, porque é necessário que a gente entenda cada figura de linguagem para que a gente possa fazer interpretação de texto, para que a gente possa estar sabendo dialogar melhor, para que a gente possa estar em um nível maior de conhecimento. Porque o português, muitas vezes, ele só se torna difícil porque muitas vezes nós não nos preocupamos com as figuras de linguagens que são essenciais para que a gente possa estar entendendo os demais assuntos. E o que é uma figura de linguagem? São recursos, palavras, expressões e repetições, ou seja, utilizados com a finalidade de produzir efeitos expressivos. São mais frequentes em textos literários, mas também podem ser encontrados em textos publicitários, jornalísticos e assim por diante. Elas possuem uma linguagem verbal e não verbal. Exemplo de uma linguagem não verbal que a gente pode abordar. A gente pode abordar as fotografias, que a gente olha para uma fotografia e a gente não vê uma escrita ali, porém a gente tem um conhecimento do que se passa, se a pessoa está triste, alegre, se está tendo ali uma árvore seca ou uma árvore frutífera. Tem também o cinema, que a gente pode estar muitas vezes assistindo a uma peça teatral sem a pessoa estar falando nada, ali só fazendo gestos e a gente entendendo. Ou seja, tudo isso é figura de linguagem. Nas pinturas também, a gente pode encontrar na linguagem não verbal sobre exemplos de figura de linguagem não verbal. Nas escritas, que a gente tem uma ênfase maior, né, e a gente aprende muito mais, a gente divide por vários tópicos. E o primeiro é a comparação, que é o recurso de linguagem que consiste em quê? No estabelecimento de um paralelo entre dois termos com sentidos diferentes, ou seja, dois termos com sentidos diferentes, a comparação. Eu comparo duas coisas que são diferentes, porém elas se encaixam, dois termos que podem, através dessas diferenças, haver uma comparação. A metáfora, que muitas vezes as pessoas falam metáfora, porém não entendem o significado. É um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, em decorrência de uma comparação subentendida. E dentro disso a gente pode exemplificar com o quê? Com a frase: o amor é como fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. Ou seja, o amor é como fogo, que ele arde e a gente não sente. Ou seja, a metáfora é isso, é eu comparar o amor como fogo. A gente sente, se um fogo ele está queimando a gente sente a dor. Porém, para uma metáfora, ela traz isso, que o amor que eu sinto, mas apesar de não me trazer uma dor física, mas ela me traz uma dor sentimental. E dentro disso está a metáfora. Eu fazer uma aplicação com o amor e o fogo. E assim se torna a metáfora. Há uma comparação explicitada na conjunção como, sendo assim, ocorre a figura chamada comparação, né? Como eu estive citando no primeiro exemplo. Na segunda, há uma comparação, porém ela está explícita e não há presença de conjunção. Nesse caso, se torna a metáfora, assim como eu citei na frase e estive explicando. Na metonímia, que é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de interdependência ou de proximidade entre elas. E a gente pode estar explicando com a seguinte frase: na selva sombria das tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que lança a folhagem, formoso enroscavam-se o laço de fita. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita. Eu vi de repente cativo submisso rolar prisioneiro num laço de fita. Então, o laço de fita aí ele representa, junto com a mulher, uma relação de interdependência, já que o laço é um adorno que a mulher usa na cabeça e dizemos que o laço de fita é uma metonímia da mulher amada, ou seja, ela é dependente do laço de fita para que ela possa, digamos que ter felicidade, ou seja, ela é interdependente. A antítese
Ela consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. A gente pode exemplificar da seguinte forma: o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. Então, nesses versos de que foi citado por Camões, o verde manto está em antítese com quem? Com a neve fria. Assim como o choro, ele está em antítese com o canto. Por quê? Porque não tem como o verde ele está junto com a neve. Porque se a neve cobrir o verde, que são as plantas, que são as gramas, não tem como ali haver um acordo entre as duas coisas, ou uma ou outra. Ou seja, são sentidos opostos. E da mesma forma, o choro com doce canto. Não tem como a pessoa estar chorando de tristeza e ao mesmo tempo cantando de alegria. No paradoxo, ou também pode ser chamado de oxímoro, ele consiste em fundir elementos opostos, excludentes em uma única ideia, constituindo o quê? Uma afirmação aparentemente sem lógica. E a gente exemplifica da seguinte forma: por que é tamanha bem-aventurança? O dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. É bem interessante o paradoxo, né? Que ele traz uma ideia de quanto mais eu pago, mais eu devo. Ou seja, não tem lógicas. Se eu estou pagando, eu estou quitando minha dívida. Mas o paradoxo, né, ele traz isso. Ele faz uma coisa que traz sem essa lógica. E através disso se forma o paradoxo. No pleonasmo, que é o recurso de linguagem que consiste na redundância ou repetição de certa ideia com o fim de conferir uma maior ênfase ao do enunciado. Ou seja, os pleonasmos, eles são o quê? A gente pode ter como ver com os olhos, pegar com as próprias mãos, ou seja, uma repetição do que eu falo. Se eu vou pegar, obviamente será com as mãos. Não necessita eu dizer vou pegar com as mãos. Ver com os olhos, ou seja, eu estou reforçando com duas palavras um enunciado que não necessitava. Ou seja, são recursos aí viciosos que nós utilizamos na nossa linguagem. Na verdade, muitas vezes nós falamos sair para fora também. Se nós formos observar a gramática comparativa, a gramática normativa, perdão, ela recomenda que a gente esteja evitando essas repetições para que a gente possa obter digamos que um português mais saudável. Na verdade, aí a gramática ela pede socorro, a gramática normativa nos nossos dias atuais, devido a gente não estar utilizando dos recursos corretos, mas utilizando de recursos de linguagem que muitas vezes acaba maltratando a língua portuguesa. Na personificação ou prosopeia, né, ela atribui ações, pensamentos e sentimentos nos seres inanimados ou irracionais. Como eu estive citando, né, no início da nossa videoaula aqui, do nosso vídeo de apoio, que o gigante Adamastor de Os Lusíadas, que era um exemplo de uma personificação, ou seja, era como se fosse um monstro do mar, porém ele não existia, ou seja, é uma personificação, a mesma coisa de prosopeia. Sua figura do gigante, ele reúne em torno de quê? De tormentas a vários elencos do imaginário português. O desconhecido, o medo, a grandiosidade, o grotesco, ou seja, a criatividade, coisas fantásticas, assim como também o perigo. A hipérbole, que consiste em enfatizar uma ideia por meio de uso de palavras ou expressões exageradas. E temos a frase: da alma um fogo me sai, da vista um rio. Ou seja, ela além de ser uma antítese, né, que a gente já esteve citando logo atrás, ela também mostra que o fogo ele sai da alma e de um rio, que sai dos olhos, ou seja, é um exagero extremo. Como que da alma o fogo sai, se a alma ela não é física, e da vista um rio, como da nossa vista vai se haver, digamos que um rio, sair um rio que é tão enorme. Então isso é a hipérbole
e o papel principal dela é enfatizar ideias de ardor amoroso e de também choro e sofrimento do eu lírico na frase apresentada. No eufemismo, ele consiste, em um recurso de palavras ou expressões consideradas amenas no lugar de consideradas chocantes ou desagradáveis, ou seja, é o inverso da hipérbole. E na frase temos: alma minha gentil, que te partistes tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá, na terra sempre triste. Ou seja, Camões ele aborda o tema da separação amorosa por causa da morte, usando o eufemismo, ou seja, amenizando a dor através da alegria que a pessoa que morreu deve estar sentindo por estar chegando no céu. Ou seja, ele ameniza com recurso aí do eufemismo uma coisa totalmente desagradável. A ironia, que eu creio que todos nós temos conhecimento do que é, ela faz uma afirmação, com a intenção de dizer algo diferente ou até oposto ao que é dito. E a gente tem aí na tirinha que eu estive colocando aí, que tem um rapaz em frente ao computador e o senhor fala: ei, meu aluno favorito está fazendo. O seu trabalho está fantástico, eu tenho a honra de ser o seu orientador. Eu não quis interromper seu jogo solitário. Bem, não trabalhe muito no seu resto. E ele sai rindo. Eu acho que os aliens substituíram meu verdadeiro orientador. Ou seja, o autor ele foi o dono o chefe do funcionário, ele tira uma ironia com ele e o funcionário acaba não entendendo. E ele sai rindo da cara do funcionário porque o funcionário, em vez de estar trabalhando, estava jogando. Ou seja, ele utilizou da figura da ironia, uma figura de linguagem que tem totalmente aí a intenção de dizer algo diferente do que a pessoa esteve dizendo. A anáfora, que é a repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas a fim de quê? De enfatizar o termo repetido. E na frase a gente tem as marchas das utópias. Daí nos versos temos: não era esta a independência que eu sonhava, não era esta a república que eu sonhava, não era este o socialismo que eu sonhava, não era este o apocalipse que eu sonhava. Ou seja, nós temos aí a repetição da palavra não era este e reitera a encadeia da ideia de negatividade do poema. Ou seja, a pessoa não queria viver em um país ruim, em um país que não tinha direitos iguais, e acabou que essa independência que ela queria era totalmente da que ela estava vivenciando. E terminando, o assunto sobre as figuras de linguagem, a gente abordou classicismo, figuras de linguagem, e a gente adentra também no resumo, que nada mais eles muitas vezes podem ser bastante diferentes de uns dos outros. Tem vários tipos de resumos, alguns verbais, outros também até não verbais, que eu até estive citando no início da aula, que adentra-se também sobre a ideia da literatura, dentro da idade. Então, embora haja diferentes maneiras de fazer um resumo adequado, é importante que alguns procedimentos sejam observados na produção do texto. Os principais são estes: a compreensão global do texto a ser resumido, a sumarização, isto é, a sintetização por meio da seleção de algumas informações e da exclusão de outras, assim como também a organização das vozes e de modo que fique claro qual é a voz do autor do resumo, qual é a do autor do texto resumido e também das vozes que podem ser citadas neles. Então a gente tem toda uma organização que se aplica, caracterizado nesses principais contextos abordados, e nisso se dá o resumo. Então nós temos o seguinte resumo: Camões e a máquina do mundo, o resumo do texto. Dentro disso a gente divide-se em vários pontos e se forma-se a divisão, porque no resumo vai estar enorme o texto,
mas para me resumir aquele determinado texto, livro, ou seja lá o que eu estiver lendo, em resumo. E para que eu resume em tópicos, eu devo buscar os títulos, devo buscar o contexto, devo buscar o desenvolvimento, as características, para que eu possa estar resumindo tudo de uma forma só. Vamos adentrar aqui nos Lusíadas. Os Lusíadas eles têm uma imensidão de saberes que refletem a erudição de Camões em diversas áreas do saber, especificamente na astronomia, literatura clássica, mitologia e marinharia. O Cosmo de Camões é ptolomaico porque ele era esse o modelo adotado pelos navegantes portugueses. Ou seja, o céu de Camões tem 11 esferas concêntricas, com a Terra no centro, e o modelo ptolomaico, com algumas modificações no Tratado das Esferas de Pedro Nunes. Então, na figura aí que a gente pode ver o gigante Adamastor e também os seus navegantes aí com medo do gigante, lutando contra o gigante. E por outro lado a gente tem também o céu de Camões aí com as suas esferas concêntricas, que era baseado aí no Tratado de Esfera de Pedro Nunes. Então, pessoal, o nosso resumo do capítulo foi esse. Espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. Muito embora seja um resumo rápido sobre o classicismo, sobre as figuras de linguagem e também abordando o resumo, uma coisa complementa a outra e dessa forma nós podemos aprender. Como eu estive dizendo no início da aula, eu sou Janderson Carvalho, aluno de licenciatura em computação pela Universidade Federal do Piauí. Estamos no 8º período e espero que eu tenha contribuído com o meu conhecimento repassado a você para que a gente possa, da seguinte forma, evoluirmos junto e lutarmos por dias melhores. Um abraço.